Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas da disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Computação na Unifal. Começando aqui, por onde a gente parou nas nossas aulas presenciais, que foram interrompidas aí por conta da greve. Na aula passada, nós começamos a falar sobre gerência de memória dentro de um sistema operacional. E falamos um pouco sobre como é necessário, para um computador a existência de uma memória, qual o componente que faz essa gerência, Falamos sobre algumas técnicas de organizar a memória dentro de um computador. E hoje, dando continuidade então sobre esse assunto de memória computacional, vamos falar sobre memória virtual e paginação. Desde os primórdios da computação, que é comum a existência de programas maiores que o tamanho de memória disponível. Aqui temos um exemplo de um programa que tem 40 KB para ser rodado em uma memória de apenas 4 KB. Como este problema pode ser resolvido? Uma solução utilizada com muita frequência no passado era a divisão do programa em subprogramas, denominados então overlays, módulos de sobreposição. Então, mais ou menos o que era feito era o programador pegava o seu programa, que tinha lá 40 KB no nosso exemplo aqui, e dividia ele em 20 módulos de 2 KB cada. Então, lembrando que nosso sistema computacional tem uma memória de 4 KB, então seria possível, por exemplo, rodar esse programa na memória colocando 2 módulos por vez, e aí caberia a nossa memória de 4K. O módulo 0 é sempre o primeiro a ser executado e o programador deve garantir a correta interação entre os módulos. O sistema operacional era responsável apenas pela troca de módulos na memória, seguindo as instruções encontradas ao executar cada módulo. Então, pessoal, entravam módulos na memória, e o SO simplesmente trocava esses módulos de acordo com a instrução que estava aqui dentro do módulo. Então mostra que toda essa codificação dos módulos era definida pelo programador. A gente entra naquela velha história de colocar muita responsabilidade na mão do programador, A divisão do programa em módulos era um trabalho lento e totalmente dependente da arquitetura. Por exemplo, se o programa fosse executado em uma máquina com menos memória, se comparado à máquina que o mesmo foi projetado, ele deveria ser totalmente reorganizado. Então, olha só que coisa sem pé nem cabeça, Você perdia lá um tempão dividindo o seu programa em módulos para ele rodar no seu computador X. Então você projetava no computador X e quando você fosse rodar num outro computador que tivesse uma arquitetura diferente, num computador Y, você teria que reorganizar esses módulos totalmente, tudo de novo do zero. Então realmente essa tática que não fazia muito sentido. Por isso não demorou muito para a comunidade pensar em atribuir essa responsabilidade totalmente para o sistema operacional. Em 1961, aparece pela primeira vez o conceito de memória virtual. Qual a ideia básica da memória virtual? Um programa maior que a memória primária pode ser executado por meio de uma escolha inteligente sobre qual parte vai estar na memória em cada instante. Partes do programa podem ser dinamicamente carregadas para a memória primária. Basicamente, o SO teria capacidade de escolher de maneira inteligente
qual parte de um programa ele alocaria na memória em um determinado instante. E para fazer a implementação dessa memória virtual, os SOs utilizam da paginação, que é o assunto que estudaremos agora. Sistemas operacionais modernos utilizam o conceito de paginação para implementar a TAR da memória virtual. Quando o programa executa a instrução MOV-REG 500, ele deseja copiar o conteúdo do endereço de memória 500 para o registrador REG. Então, copiar o que está aqui nesse endereço de memória para esse registrador indicado por essas letras REG. Ok? Na verdade, então, esse 500 aqui a que ele se refere é um endereço virtual. E não necessariamente 500 do endereço virtual corresponde ao endereço físico 500. Também é possível que o endereço virtual requisitado não esteja na memória principal. Em computadores sem memória virtual, o endereço virtual é idêntico ao endereço físico. Em computadores com memória virtual, é necessário um sistema especial para efetuar as conversões de endereços necessárias, que é um módulo denominado MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória. Então vamos lá, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui para fazer alguns comentários. Então o endereço virtual é como se fosse lá um endereço de mentirinha que o SO vai criar para facilitar todo o gerenciamento da memória. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a ver uns exemplos, tá? E o endereço físico é o endereço de verdade, né? O endereço real da sua memória, tá? E muitas vezes, né, com esse mapeamento de endereço virtual para o endereço físico, pode acontecer que a gente busque aqui um endereço virtual e não encontre o endereço físico correspondente a ele, né? Ou seja, o endereço virtual requisitado não está mapeado no momento na memória principal. É nesse momento que a gente tem que realizar uma troca, né? Provavelmente esse endereço que o endereço virtual está apontando provavelmente vai estar numa memória secundária. Então, deve-se trocar, né, esse conteúdo da memória secundária para uma memória principal para que nossa instrução seja realizada com sucesso. Obviamente, em computadores sem memória virtual, o endereço virtual é idêntico ao endereço físico, ou seja, nada mais um computador, né, sem memória virtual nada mais faz que endereçar um para um, né, o endereço virtual ao endereço físico, sem precisar de fazer coisas mirabolantes para transformar endereço virtual em endereço físico, tá? E, né, como os computadores com memória virtual precisam, né, de esquematizar como isso tudo é feito, a gente necessita uma unidade específica para fazer todas essas conversões de endereço. E é isso que é esse MMU aqui, que ele cita, né? A unidade de gerenciamento de memória. É uma unidade específica para gerenciar, basicamente receber o endereço de memória virtual, nosso endereço fake, né? Compilar ele, né? Transformar ele num endereço físico, no endereço real, para ir buscar essa informação na memória, tá? Aqui uma figura ilustrando tudo isso de maneira bem simples, vejam bem. Aqui nesse bloco maior nós temos a CPU, né? Esse aqui é o chip da CPU. Então dentro desse chip nós temos a CPU propriamente dita, e aqui
uma unidade de gerenciamento de memória. E a CPU está aqui fazendo requisições, enviando dados, né, para a MMU, sempre utilizando endereços virtuais. E a MMU é responsável por fazer a conversão desse endereço virtual para o endereço físico, tá? E ela envia isso para a memória, né, que nesse momento é realizada uma busca na memória, no endereço físico, e aí a gente vai descobrir se esse dado que a gente precisa está lá ou não. E dependendo dessa resposta, vamos fazer diferentes tarefas, tá? Então acho que é isso, essa imagem é bem simples. E aqui a gente tem um exemplo de um espaço de endereçamento virtual, tá? Vejam bem que ele é bem maior. E aqui o nosso espaço de endereçamento físico, bem menorzinho aqui. Nosso espaço de endereçamento virtual tem 64K e o físico tem apenas 32. Então, como mapear, né, o meu espaço de endereçamento virtual, que é bem maior, para o meu endereço físico? Só olhando essa imagem vocês conseguem descobrir, né, o que é cada um desse X aqui, desses X, e o que é cada um desses numerozinhos. Percebam as setas aqui, ó. Então vamos lá, vamos entrar mais a fundo nisso aqui. Por exemplo, a instrução movreg0, né, como a gente viu, ela copia o que está no endereço 0 para esse registrador reg aqui. Nesse nosso exemplo de paginação, essa instrução vai ser convertida pela MMU para movreg 8192. Por que isso, pessoal? O endereço 0, né, o endereço 0 virtual, pertence à página 2 da memória real. Veja aqui, ó. Meu endereço virtual está sendo mapeado para a página 2 da minha memória real, contando, né, 0, 1, 2. Então a minha MMU sabe através disso, né, que esse endereço 0 deve ser convertido para o endereço 8K, né, que você convertendo para bytes fica aí 8.192, né, mais especificamente. Já a instrução movreg 8192 é convertida pela MMU para movreg 24576. Por que isso? Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que essa instrução primeiramente vem da CPU utilizando a memória virtual, né? Então vamos aqui na nossa memória virtual e buscar onde está o 8K, certo? Aqui. Então para onde eu vou mapear esse endereço na minha memória física? Aqui ele está dizendo que esse endereço, né, é relativo na memória física à página 6, que é a página do 24K, 28K. Certo? Então, por isso que essa conversão aqui é realizada. Né, o endereço 8192 pertence à página 6 da memória real. Mas, como vocês já devem estar imaginando, a gente tem uma limitação. Obviamente, pois o espaço de endereçamento virtual é maior, né? É o dobro do espaço de endereçamento físico. Então, em algum momento, a gente vai procurar dados aqui que não poderão ser mapeados para a memória física, correto? Então, o que acontece se invocarmos esse comando? Vamos olhar aqui a posição 32K na memória virtual. 32K está aqui e tem um xizinho marcado nela. Então, o que isso quer dizer?
quer dizer que o conteúdo, né, buscado não está na memória principal, está no disco. Lembra que eu falei da memória secundária? Então é isso que acontece. Se uma parte do programa, né, que eu estou tentando carregar na minha memória, que eu estou procurando dados, uma parte dele não está na memória física, provavelmente ela vai estar no disco. Né? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que carregar do disco para a minha memória primária. E isso implica em quê? Em tirar alguma coisa da minha memória primária, né? Correto? Então esse problema, né, de você não encontrar algo buscado na memória virtual na memória principal é conhecido como page fault, falta de página. Então o que a MMU deve fazer? Ela deve trazer a página do disco para a memória primária, claro. Mas todas as páginas da memória primária estão sendo referenciadas pela memória virtual. Né? Tá tudo completo aqui, ó. Podem ver que todas as partes da memória física já estão sendo referenciadas pela memória virtual. Então eu vou ter que desreferenciar alguma coisa aqui, correto? Então a MMU deve executar um algoritmo para substituição de página. O que esse algoritmo vai fazer? Eliminar uma das páginas da memória física, mas armazena no disco, né? Isso não vai ser perdido. E trazer a página requisitada para a posição que foi liberada. Problema: qual página vai ser eliminada da memória? Existem diferentes algoritmos para tratar esse problema, né? Podemos nos desfazer, por exemplo, da página não usada recentemente. Então a gente busca de alguma forma aqui, a gente sabe, o SO sabe qual página que não foi usada recentemente, tira ela, né? Temos a famosa fila, FIFO, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então quem está mais tempo aqui dentro, teoricamente teria que ser o primeiro a sair, né? Para dar lugar para a próxima página que vai entrar aqui. Temos também o menos recentemente utilizada, tá? Que pelo nome já dá para vocês entenderem, né, a diferença entre esses dois aqui, correto? Dentre outros aí. E na próxima aula nós entraremos então em detalhes destes algoritmos para auxiliar o SO a decidir qual parte da memória, né, que vai ser desativada, né, que vai sair, ou melhor, quais dados vão sair da memória principal para dar lugar a novos dados. Veja que é uma decisão muito importante, né? Você não pode simplesmente sair tirando qualquer dado da memória, porque podem ter dados aqui que vão ser utilizados logo em seguida ou que estão sendo utilizados no momento, né? Por isso a importância desses algoritmos aqui. Ok, pessoal? Então essa é a primeira aula aí, primeira das videoaulas sobre memória. Logo, logo vou postar a segunda para vocês, ok? Então é isso aí, um abraço e até semana que vem na volta às aulas. Falou!